Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma live. Essa live vai ser a minha live número 123, salvo engano, né? E eu vou ter a satisfação, né, o privilégio de bater um papo com uma grande figura, um ser humano sensacional, um jurista de escola, alguém que realmente honra a magistratura e o magistério. E a gente vai falar hoje, tentar sair um pouco de toda hora falando sobre coronavírus ou panorama normativo. Claro que a gente pode encaixar essa questão também, mas o tema hoje, efetivamente, é dano existencial. Um tema que entrou na ordem do dia há algum tempo, né? Principalmente por força das decisões do TRT da 4ª Região, depois uma referência também com a uma manifestação do TST, e aí nós temos uma referência na própria disciplina jurídica dos danos extrapatrimoniais com a reforma trabalhista, que usa a expressão dano existencial. Então nós vamos conversar com esse grande jurista. Ele é uma figura muito rara, eu confesso a você que ele se tornou um grande amigo, né? E há momentos assim que são sempre marcantes na vida do ser humano, né? E eu estou no magistério já há muitos anos e no magistratura também, e ele é membro do IGT, que é o Instituto Goiano de Trabalho, que eu faço parte desde o início, sempre, ainda estava no começo do mestrado, ainda no meados dos anos 90, e eu participei do IGT, participei do congresso, e depois o IGT resolveu fazer um congresso em minha homenagem, e ele que foi o orador. Cara, fez um pronunciamento tão bonito que eu guardo no meu coração. Então, eu vou ter a oportunidade de fazer essa live com ele. Não sei se ele entrou ainda, não apareceu aqui pedido, né? Deixa eu ver se... É que ele entra com o perfil trabalho notável. Ó, tô vendo aqui. Aqui, você pediu, vamos ver se ele aparece aqui. Já tô chamando, aguardando. Ó ele aí. Bom dia! Bom dia, meu amigo. Que prazer, que satisfação, que privilégio poder fazer aqui mais uma live com um membro do Quarteto Trabalhista. Estou completando 3/4 do quarteto. Só tenho agora o Platon, que já está agendado. A gente vai fazer uma live com o Platon, vai ser com poesia, vai ser bem legal. E eu estava falando aqui de ti, não sei se você já tinha entrado, né? Mas falando da minha admiração, da minha sincera amizade que tenho contigo, sabe? A gente teve várias oportunidades juntos, seja em eventos institucionais, no próprio TST, ou no CONAMAT, né? Mas tivemos nessa... Você chegou até a ver minha banda, acho que no CONAMAT daqui. Sim, foi. Muito legal, foi uma época muito divertida, mas sem sombra de dúvida, e eu registrei isso até com seu irmão ontem, na live que fiz, que foi muito legal. Já estou agendando uma segunda edição de live com ele, só para falar sobre audiência trabalhista, né? Mas eu falei para ele que aquele momento lá no IGT, né, daquele congresso que foi feito em minha homenagem, junto do meu aniversário, né? E aí foi mágico. Foi lindo, cara, foi lindo. E eu confesso que aquilo eu guardei ali no coração e não consigo esquecer, não. Então, saiba que, porque eu faço lives com grandes juristas do país, então não tenho dúvida que eu posso fazer todo um registro protocolar de quanto você é um grande magistrado, de um grande professor, um grande escritor, mas, sinceramente, eu prefiro dizer que eu estou falando com um grande ser humano, uma figuraça, gente boa, a gente dá muita risada, né? Quando a gente vou lá em Brasília, a gente ia lá comer no Prato da Boa Lembrança. Exato, do lado lá de casa, né? Isso. Então, cara, para mim, você sabe que, mais do que destinatário da minha admiração, você é destinatário do meu afeto. E aí a gente vai bater esse papo hoje. Eu aprendi o seguinte, que na etiqueta das lives, a gente tem que, como anfitrião, o anfitrião começa a falar, o pessoal saber que já está ao vivo, aí o pessoal entra, participa. A gente já tem mais de 100 pessoas ao vivo aqui, e aí o que muito massa. Dizer para todo mundo que está nos acompanhando, olha, siga aí esse perfil, Trabalho Notável, que é o perfil que é mantido pelo
Fabiano, junto com o Antônio Humberto, que é o irmão dele, que é outra figura. Eu fiz a live dele ontem, está aqui ainda disponível aqui no Instagram. Vai entrar no canal Pamplona, como essa live também vai entrar. E me siga também no Instagram, R Pamplona Filho, e nos canais do YouTube. Se você tiver qualquer dificuldade de achar, manda uma mensagem inbox para mim, que eu mando o link para você. É canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. E aí sim, já falei demais. Vamos bater um papo aqui sobre esse tema que é tão importante. E aí sim, eu lhe dou a palavra. Bom dia, meu amigo Fabiano. Bom dia, Rodolfo. Uma satisfação estar aqui contigo. O carinho é muito recíproco, né? Te admiro demais como ser humano, como pessoa e como jurista, né? Eu costumo falar para o meu pessoal aqui, né? Que você, Luciano Martinez, né? Vem honrando, né, a tradição dos grandes juristas trabalhistas, né? E você, em especial, de fazer a ponte do direito civil com o direito do trabalho, né? Que ninguém como Orlando Gomes fez isso tão bem até então, né? E você segue essa tradição, né? Do nosso querido professor Rodrigues Pinto, né? De forma que é uma satisfação tê-lo aqui. Quando a gente fez a homenagem no Congresso do IGT, foi um momento importante da gente poder expressar, né, o carinho não só meu, do pessoal que participa do IGT, mas da comunidade jurídica goiana, né, contigo, que é uma pessoa formidável, né? Agora... Estou doido para voltar para Goiás. Quando passar a pandemia, eu quero estar aí no primeiro momento. Já falei, acertei um monte de palestra cantada, de conferência. Isso aí. Agora só preciso acertar a data. E já tem mais prato ou mais live? Eu vou voltar no Acre também. O Acre, eu fiz uma palestra no Acre. Eu fui uma vez somente no Acre. E eu vou dizer, é longe, viu, velho? Porque demora pra gente ir, mas eu fui tão bem tratado, eu me senti tão bem que eu quero voltar assim. Voltarei ao Acre. E aí, meu amigo, eu tive lá também, em Rio Branco. Hã? Eu tive também em Rio Branco. Mas deixa eu só te perguntar antes da gente começar o tema jurídico. Diga. Tem mais prato ou mais live? Nesse momento, ainda mais prato do que live. Porque, live estou na 123, prato tá 200 e porradinha. Tem tempo que eu não vou, porque pandemia, né? Assim, mas próximo prato, o primeiro prato que eu vou comer pós-pandemia, eu vou fazer um registro especial. Assim, olha, quase alcancei o número de pratos nas lives. Quem sabe alcance, né? Até lá. Inclusive, foi bom a gente ter essa live aqui, porque muita gente me intitulando como o rei da live, eu falando assim, não, gente, eu, no máximo, um duque, porque rei da live é o Pamplona, né? De todo modo, eu, assim, muito longe de te alcançar, eu falei, não, vamos fazer uma live com Pamplona, porque pelo menos enquanto eu estiver fazendo uma live com ele, é certeza que ele não está fazendo uma live a mais do que eu. Não, mas sabe o que é isso, sabe? Eu tenho falado isso também, pessoal. É uma máxima que eu incorporo para a minha vida, que é uma frase de Gandhi, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu sou do grupo de risco, né? Tenho problema cardíaco respiratório. Todos, né? Então, aí eu digo, olha, eu estou isolado. Eu digo, olha, o que eu posso fazer é servir a comunidade, né? E ainda tenho essa característica de... Não gosta de conversar, né? Eu adoro conversar. Adoro. E ainda tem essa coisa do polímata, né? De várias matérias, vários temas que eu navego. Então, aí eu não estou só lá na live trabalhista, o processual do trabalho. Claro. Eu também com a ideia do direito civil, né? Especificamente alguns direcionamentos em família, em contratual, empresarial, em consumidor. Então, estou aí, em música, já fiz uma palestra aqui sobre, na verdade, fiz duas sobre interface de Direito e Arte, uma com o Rodrigo Pereira, outra com o Fred Matos, da Faculdade Franca. Foi sensacional, está tendo... Teve uma sobre a situação dos artistas durante a pandemia também, né? Fiz com o Marcelo Timbó, que... Muito, essa eu assisti. Ele é professor
de direito civil, eu prefaciei o livro dele de direito contratual, né? Ele foi meu aluno no mestrado, mas ele é músico de uma banda muito legal aqui, chamada Batifum, dê uma olhada também. Mas vamos lá, já vamos lá. E aí o terrível é que eu e você adoramos tricotar, adoramos conversar, adoramos bater papo, mas vamos pro tema. A gente precisa. O pessoal pediu para mandar um abraço para a torcida do Bahia. Eu mando um abraço para a torcida do Bahia. O pessoal quer ver. Sabe como é que é a minha máscara? Olha a minha máscara aqui, ó. Tem máscara melhor? Não tem. Então vamos lá aqui. Bem, gente, vamos lá e bater o nosso papo hoje sobre dano existencial. E aí, o que é que acontece especificamente sobre dano existencial? O pessoal está dizendo aqui, o problema com as lives acontece no mesmo horário. Eu fico na dúvida qual seguir. Não tem problema, gente. Por quê? Porque toda a live fica gravado, disponível, e eu ainda faço o download e coloco lá no canal. Vocês vão ter a oportunidade. Tem um monte de gente boa aqui participando. O Fagner, que fez a live com você agora há pouco, está aqui. Foi espetacular a live. Também vou fazer uma Fagner com live, um Fagner com a live, não. Uma live com o Fagner. Querido, a palavra é sua e aí eu vou ficando dando pitaco, porque esse tema dano existencial é um tema que me interessa muito, inclusive nos estudos de pós-graduação. Eu já orientei, fiz uma live, inclusive, com o Luiz Carlos Vilas Boas, que foi um orientando meu, que a gente fez um trabalho junto chamado A Torre de Babel das Adjetivações de Dano, por causa justamente dessas novas modalidades reparatórias que a gente tem visto. E aí o dano existencial está nesse contexto. E aí eu quero te ouvir primeiro, depois eu começo a pitaco. Tá. Eu lembro de ter lido esse estudo teu, acho que na revista da LTR um tempo atrás, né? E é interessante isso, né? De a gente perceber. Eu tenho uma dificuldade de compreender o texto constitucional nesse aspecto, de que o próprio texto constitucional já começa a fazer, digamos assim, a baderna da nomenclatura, né? No momento em que fez menção do direito à reparação patrimonial, sem prejuízo a dano de imagem ou dano moral, como se o dano moral fosse algo distinto da imagem, né? Para mim, na verdade... É uma questão interessantíssima isso, Fabiano. Sim. Por quê? Porque o professor Luiz Alberto Davi Araújo, inclusive, fez a tese dele sobre um direito autônomo à imagem, a proteção constitucional à própria imagem, justamente defendendo essa concepção de um terceiro gênero. O que eu nunca consegui entender. Para mim, na verdade, o dano patrimonial e o dano moral preenchiam as duas bandas da laranja, né? Os dois lados da moeda, para a gente compreender especificamente, construir novas modalidades reparatórias, e o STJ fez isso na súmula 287 com a questão do dano estético. Eu só consigo respaldar constitucionalmente a ideia do dano estético, talvez justamente pela previsão constitucional de uma reparação à imagem, neste caso, uma imagem retrato, mas é algo a se pensar. Mas eu estou falando demais. É que você provoca, eu começo eu caio na sua provocação e começo a falar. A palavra é sua. Mas realmente é difícil a gente compreender, né, Rodolfo, essa distinção que a própria Constituição faz. Isso, de certo modo, incentiva essas derivações, né? Agora, antes de mais nada, né, eu faço a pontuação aqui que o magistrado deve ter a sensibilidade, a compreensão, né, de que existem dois grandes troncos, né, dano patrimonial, dano extrapatrimonial, e a partir daí a gente conseguir enxergar no pedido formulado pelo autor, né, o juiz fazer a leitura adequada, né, porque não é o fato de ter uma concepção doutrinária, ainda que haja um reconhecimento jurisprudencial acerca dessas derivações, né? O fato do autor formular o pedido de um determinado tipo de dano extrapatrimonial e o juiz falar assim, olha, eu até enxerguei que houve aqui um dano extrapatrimonial, mas como ele pediu indenização por assédio moral e para mim não está configurado o assédio moral, está configurado um dano moral pura e simples, eu não vou deferir porque o pedido não é esse, né? Então isso é um...
Eu tenho um Sim, posicionamento realmente firme sobre isso. Por quê? Porque o que acontece para mim, eu vejo que as pessoas não conseguem entender que, por exemplo, o assédio moral não é pedido, o assédio moral é fundamento. Então, é, na verdade, enquadramento doutrinário de um dos pedidos possíveis. E aí o que acontece? O indivíduo, na verdade, está pedindo uma reparação pelo dano extra patrimonial. Então, se exato. eu comecei a fazer palestra sobre assédio moral já há muito tempo, e eu sempre digo, assédio lembra cerco, reiteração de conduta. Então, se é Uhum. nessa linha, ora, um único ato isolado por si só não caracteriza o assédio, mas não quer dizer que aquele ato seja lícito ou não gere uma reparação Exato. de danos morais. E o indivíduo está postulando a reparação por aquela conduta e não por ser assédio ou não. Então, É. perfeito, estamos irmanados nesse entendimento. E aí, viu, Rodolfo, e acaba que é uma perspectiva perigosa da atuação jurisdicional, de ficar com filigranas, né, Isso. para evitar o que é a nossa função como juiz, no caso, eu, você, somos juízes do trabalho, né, a gente tem que prestar tutela jurisdicional do modo adequado, né? Eu gravei algumas semanas atrás, Rodolfo, no feed aqui do nosso perfil, do Trabalho Notável, um vídeo em que aconteceu exatamente isso. O advogado pediu indenização por assédio moral, o juiz, após a prova que demonstrou uma situação realmente constrangedora, extremamente humilhante ao reclamante, o juiz falou, olha, o dano moral está caracterizado, está aqui tua indenização. E o Tribunal Regional embarcou na tese de que havia um julgamento ultra petita, porque o pedido, extra petita, melhor dizendo, né? Porque o pedido não era de dano moral puro e simples. Então, o juiz deveria, segundo o regional, o juiz deveria ter negado a pretensão porque o assédio não estava configurado. O reclamante recorreu para o TST e o TST deu razão. A turma disse, olha, realmente, se o Claro. pedido era fechado no assédio, o TST deu razão ao regional, Mentira. dizendo que, exato, eu posso te Que passar depois absurdo. o link do vídeo, que eu tenho o número do processo lá, se você depois quiser acrescentar aí nos teus Quero. estudos, né? O TST dizendo, ó, realmente, o TRT agiu corretamente porque o pedido estava delimitado numa situação de assédio que não foi comprovada, ainda que houvesse um dano moral puro e simples, o pedido não era esse. Então, acaba que isso demonstra, né, embora para mim uma situação absurdamente inusitada, né, pensar que a nossa jurisdição seja capaz de chegar a um pronunciamento dessa natureza, mas isso demonstra o certo exagero de alguns entre nós acerca dessa definição, que é um dano moral, um dano psicológico, um dano estético, quando na verdade tudo se resolve num dano extrapatrimonial, né? Perfeito. Que talvez eu possa fazer a distinção nas ações indenizatórias, na perspectiva de que a própria reforma trabalhista usa uma expressão, acho que no 223C ou D, não me lembro muito bem, né, que o juiz vai arbitrar a indenização por danos, dando a ideia de que podem ser danos no plural, né, da parte formular diversos pedidos indenizatórios, e em cada um deles o juiz arbitra um determinado valor ou simplesmente diz, sei lá, aqui não teve o dano estético, aqui teve o dano moral, mas não chegou a uma situação de assédio, como tem um pedido autônomo, né? Talvez o que a reforma veio permitir, né, é que o reclamante formule numa situação em que ele sofreu diversos danos extrapatrimoniais ao longo da relação de emprego, que ele possa separar, divisar situações para formular múltiplos pedidos e o magistrado, nesse caso, analisar uma por uma das circunstâncias elencadas como danosas, no lugar de fazer o que muita gente faz até hoje, né, Rodolfo, que seria julgar pelo conjunto da obra, né, fixa ali um valor específico, né, sem delimitar quanto eu vou deferir a título de cada uma
das pretensões, né? Agora, por outro lado, seria importante frisar que entre nós trabalhistas, essa questão do dano existencial, ela ganha uma importância maior na medida em que a reforma trabalhista de 2017 reconhece explicitamente a questão do dano existencial. De uma forma atrapalhada também, né, Rodolfo? Porque a regra da CLT dá a entender que a própria empresa, pessoa jurídica, possa ter dano existencial, né? Porque a forma como ficou redigido o artigo dá essa compreensão que me parece que não é possível, porque o dano existencial está vinculado à pessoa natural, a um projeto de vida, né, que possa ser eventualmente prejudicado, obstaculizado por alguma conduta da outra parte. Eu confesso a ti, meu amigo, que eu tenho muita dificuldade em um reconhecimento de uma autonomia conceitual como postulação deduzida em juízo do dano existencial. Na verdade, em qualquer outra modalidade, sem ser material ou moral, sem ser patrimonial ou extrapatrimonial. Porque eu escrevi isso nesse artigo, que eu recomendo aí aos amigos e amigas que estão lendo aqui, a Torre de Babel de Adjetivações de Dano. Porque, na verdade, parece-nos que a gente precisa compreender que o suporte fático para a caracterização de um dano existencial, sim, existe, mas não como um dano autônomo. Na verdade, sim, ele é um dano moral ou patrimonial decorrente de uma situação de uma perda de oportunidade. Na verdade, isso que ele foi construído com base no direito italiano, né, e na hipótese da perda de uma oportunidade, não é a perda de uma chance especificamente, né, a ideia especificamente de qualidade de vida ou de perspectivas de vida, e fica muito fácil a gente ver na noção de uma sobrejornada quase escrava, mas perceba que, na verdade, aquilo é o suporte fático, tal qual como o assédio moral, e não o pedido em si. Por quê? Porque, na verdade, você pode ter, como você colocou muito bem, estamos emanados de novo, vários pedidos de reparação por dano moral ou patrimonial, decorrentes de suportes fáticos distintos, decorrentes de causas de pedia diferentes. Por quê? Eu digo isso porque, falando um pouco da minha atividade como magistrado também, né, eu lembro muito bem quando veio a súmula do STJ sobre dano estético, e o que é que aconteceu? Eu tinha proferido uma sentença 1 ou 2 semanas antes, né, de uma situação de um acidente de trabalho em que o indivíduo foi mutilado. E eu condenei numa reparação por danos morais em função disso. Qual não foi minha surpresa? 3, 4 semanas depois da publicação da súmula do STJ, lá o mesmo autor pedindo uma reparação de dano estético. Né? Então perceba que, na verdade, a construção e o reconhecimento jurisprudencial acaba sendo um estímulo à litigiosidade. A gente precisa, na verdade, entender que há, sim, vários bens da vida, vários interesses juridicamente tutelados que merecem reparação. Mas é justamente isso que deve ser levado em consideração pelo magistrado. O que é que você acha? E, sim, entre nós, né, Rodolfo, sendo bem franco, né, a minha percepção é que tudo nasce num fator, que é a circunstância de que os trabalhadores, num determinado momento, né, eu entrei na magistratura em 98, creio que você um pouco antes, né, Rodolfo? 95. Isso, Então, assim, é até uma circunstância histórica que a gente pontua com os nossos alunos, né, que no final da década de 90, a gente teve um momento de favorecimento de flexibilização no direito do trabalho, né, e foi justamente o momento em que os danos extrapatrimoniais ganharam vida na Justiça do Trabalho, né? Então, foi a minha dissertação de mestrado, inclusive. Eu defendi sim, a reparação... Eu tenho o livrinho da capa azul da LPR, né? Esse. A capa azul era a 2ª edição. A primeira edição era a capa vermelha. Né? Tá. Eu defendi em 97. E eu me lembro
que eu via de colegas meus, eu estava procurando sarna para se coçar, excentricidade, né? Haja trabalho, alguma coisa assim. Eu disse, gente, eu estou querendo garantir alguma coisa que está prevista na Constituição, no artigo 5º. Quando veio a previsão na emenda 45, tantos anos depois, né, dezembro de 2004, deu aquele sorrisinho na cara. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que eu não era maluco? Né? Ou se era maluco, tem maluco que concorda comigo. Mas é assim, né? Assim, com todo respeito a todos os envolvidos, né? Que aqui não vai nada pejorativo, é só um xixi que eu costumo brincar com os alunos, falar, olha, essas situações, o que acontece é que primeiro vai lá um advogado louco querendo tumultuar a nossa jurisdição, inventa um pedido lá, que todo juiz acha que o cidadão é doido, que indefere, até que aparece um juiz que é rebelde para dizer, tem razão, aí todo mundo torce o nariz, né? Um regional ali solta e fica aquela situação, nossa, a loucura chegou no tribunal, até que o TST reconhece, né? E os ministros são os gênios que descobriram aquele direito que estava tão evidente, né? Mas com todo respeito aos ministros, geralmente é assim o raciocínio ao longo do novo direito. Vou usar uma forma sem ser de xixi, mas como uma postura, na verdade, que eu elogio a advocacia. Eu costumo dizer, meu amado Fabiano, que jurisprudência é um caso típico de apropriação intelectual indébita. Por quê? Porque quem faz jurisprudência é o advogado que faz a apropriação. O juiz, ou o Poder Judiciário, os ministros, só levam a fama, porque é justamente nessa provocação. Né? Ou seja, também disseram que eu era meio maluco quando falei de reparação por dano moral. Eu era maluco quando eu falava de assédio moral. Eu era maluco quando eu falava de assédio sexual. Cada um desses trabalhos, as pessoas diziam que eu era doido. De repente, as coisas foram fazendo. Ou seja, na verdade, nós temos que dar graças a Deus pelos doidos. Né? Eu prefiro ficar com a minha exatamente misturada com a minha lucidez, para eu ficar maluco, beleza. E aí, voltando lá a sua Torre de Babel, né, só para fechar o meu raciocínio aqui, eu me lembro, há uns anos atrás, um artigo do Jorge Souto-Maior, que eu li, que ele tratava lá dessa questão de reparação de danos, e ele fazia ali uma introdução, ele dizia que nós do direito gostamos muito de dar nomes pomposos aos institutos, né? E ele faz uma brincadeira lá do Matuto, que via lá na televisão aquela propaganda do sanduíche lá com M enorme, né? Então ele vai para a cidade grande, viu lá a lanchonete, falou, opa, esse negócio aqui é o da televisão, né? E vai lá, pede do jeitinho que está na TV, né? Eu falo, olha, eu quero um pão com gergelim, hambúrguer, molho especial, picles, não sei o quê. E aí, a hora que ele pega o sanduíche, olha, fala, mas isso aqui é pão com carne, né? Então, de certo modo, aí a gente vê que, onde eu recuperando o meu raciocínio lá atrás, né? Tudo nasceu na tentativa dos advogados, uma tentativa nobre, como você disse, o trabalho aguerrido dos advogados que faz a jurisprudência avançar. Começou-se lá com pedido de dano moral pelo descumprimento da legislação trabalhista. E a jurisprudência fechou a porta. Num segundo momento, veio lá o dano social, né, indenização por dano social pela ofensa comunitária que a conduta da empresa provoca, e isso implicaria também numa reparação ao próprio trabalhador que era vitimado diretamente pela conduta da empresa. E aí se chegou lá o dumping social, né, que meu amigo aqui, o Ranulli, escreveu com a Valdete, com o Souto Maior, e esses institutos foram um por um caindo na jurisprudência. Esse aqui não tem particularidade. O dumping social teve uma certa acolhida, mas no final misturou com dano moral coletivo, e hoje, pelo menos na jurisprudência do TST, não há uma distinção muito nítida, né? E foi emplacar com o dano existencial, né? Que emplacou na jurisprudência, foi para a lei, e agora o trabalho é de conceituar o que seria, afinal de contas, esse dano existencial. Porque se a gente for recuperar
a própria origem, né, que você lembrou, que é da jurisprudência da Itália acerca da questão, né, da perda de oportunidade, eu poderia considerar que o descumprimento, o inadimplemento de parcelas mensalmente devidas ao trabalhador, de certo modo, retira dele a chance de ter uma condição melhor para si, para sua família, seja de lazer, de alimentação, de estudos, né? E essa perspectiva ela não emplaca na jurisprudência. A nossa jurisprudência está muito focada no dano existencial apenas no sentido de perda de oportunidades do cotidiano mesmo, né? O empregado que perde lá a convivência com a família, perde a chance de ir à igreja pelo tempo que ele gostaria, a própria oportunidade de estudo, né, pelo excesso de jornada que acaba impactando, inviabilizando uma convivência social, uma relação com terceiros ou com plataformas comunitárias, né, que fossem do desejo desse empregado, e acaba fechando os olhos para situações que são até mais evidentes, a meu ver, se a gente for separar, como exatamente nas indenizações por acidente de trabalho. Né? Porque aí nós temos, com frustrações, com impedimentos que sequelas possam deixar no trabalhador em razão de acidente de trabalho, fica muito mais evidenciado o dano existencial do que propriamente até nessa questão de excesso de jornada. Eu acho que o elemento da sequela é fundamental para caracterizar o dano existencial em matéria de acidente de trabalho, né? Porque é justamente a perda da qualidade de vida, da situação efetiva do indivíduo quando não pode mais ter um projeto parental, não pode ter mais um determinado projeto profissional, quando o indivíduo perdeu efetivamente um convívio familiar. Acho que essas questões da sequela são importantíssimas para a caracterização no campo do acidente. Acho que talvez seja um caminho, mas eu volto a dizer, na verdade, elas são a demonstração de uma causa de pedir para a postulação correspondente, né? Eu tenho realmente, nesse ponto, um posicionamento bem firmado, porque é algo que a gente... Eu fico dizendo lá no meu jeito provocativo, você sabe, que quando a gente começa a reconhecer a autonomia de algum tipo de modalidade reparatória, a gente está abrindo a porteira. E abrindo a porteira significa existe limite para a Torre de Babel, né? Na metáfora da passagem bíblica. As pessoas não conseguiam, estavam querendo construir um edifício, uma torre, mas não conseguiam mais se comunicar. Porque se a gente começa a desdobrar, e note, eu falo isso porque aí como professor de direito civil, você sabe da minha atuação nesse campo, né, eu já vi não somente dano existencial, ou desses todos mencionados, mas eu vi dano psicológico, dano morte, dano sexual, dano de férias frustradas, no direito italiano, dano de moto nova. O Anderson Schreiber tem um trabalho interessantíssimo sobre isso, né? Nessa ideia dos novos paradigmas da responsabilidade civil, justamente na compreensão de novas modalidades. E não duvide, meu amigo, que novas modalidades vão surgir na medida em que a gente vai encontrando essa guarida. Eu acho, por exemplo, que o dano existencial está se fortalecendo e se consolidando, e o próximo caminho aqui vai ser o dano psicológico. O dano psicológico como uma modalidade separada do dano moral, né? A ideia especificamente. Em Portugal, a gente vê a reconhecimento do dano-morte de forma autônoma. De certa forma, se a gente permite uma visão ampla, quando a gente olha a decaída MP 905, né, quando fez aquela separação da morte lá para a noção do dano grave, né, você tinha, na verdade, o reconhecimento de uma autonomia. Então, na verdade, a gente vai, muitas vezes, através... Que a inexistência de norma não impede também, né? Exatamente. A gente vai ter, nesse ponto, várias construções, né? E perceba que há nesse campo várias reflexões. Estou vendo aqui a doutora Jucimara também fazendo uma pergunta muito importante. Por quê? Porque, por exemplo,
perda de uma chance é, na verdade, a fundamentação para a postulação correspondente de uma reparação que pode ser material ou moral, né? Então, a gente sempre pensa na perda de uma chance, no caso aqui da Bahia, que foi do show do milhão, que chegou até o STJ, né? Mas qual é a circunstância? É verificar um dano patrimonial naquele caso. Mas pode ser, eventualmente, um dano moral. A gente pensa lá no Vanderlei Cordeiro de Lima sem conseguir ganhar a maratona na Olimpíada, ou a Fabiana Mira. Então, a gente pode buscar aspectos que não são puramente pecuniários, mas justamente em fundamentações, né? Eu costumo dizer, nas minhas aulas de responsabilidade civil, roots mesmo, né, em direito civil com o pessoal, né, que a gente precisa, muitas vezes, compreender a tipologia dos danos para poder refletir sobre o tema. Porque existem alguns elementos classificatórios que não dizem respeito a essa adjetivação, né? Quando vai dar sobre dano, você tem que falar de dano emergente, lucro cessante, de dano direto e dano indireto, de dano por ricochete, né, que é o dano reflexo. Você tem que falar sobre a perda de uma chance. E aí, quando a gente começa a trazer essas novas adjetivações, dano existencial, psicológico, morte, não sei o quê, talvez haja, na minha muito modesta e crítica opinião, uma confusão com o reconhecimento da autonomia com a relevância, extrema relevância, da fundamentação para a postulação correspondente. Perfeito. E acredito que o seu diagnóstico é muito preciso, inclusive pela clarividência aqui, né, Rodolfo, de que o próximo a ser capitulado é o dano psicológico, até pelo fato de que aponta-se, né, que será os transtornos mentais relacionados ao trabalho será o maior mal da nossa década, né, de 20, a maior causa de afastamentos laborais, e nesse aspecto é bem possível mesmo que haja um destacamento. Aí vejo aqui uma observação interessante da doutora Valéria Pelá, que é advogada aqui em Goiânia. Ela tem um trabalho muito forte em direitos humanos, em especial no coletivo de mulheres. Ela pondera que o advogado vai ter coragem de fazer esse pedido, porque é um problema também, né, Rodolfo? Porque se eu faço o pedido destacado, que além do dano moral, eu quero o dano psicológico, ou dano existencial, ou dano X, eu acabo incidindo no risco. Seja porque não tem, seja porque o magistrado vai entender que aquilo ali é tudo a mesma coisa, pode tomar uma sucumbência, né? Se o magistrado não tiver a compreensão que, para mim, se fez 3 pedidos lá de dano moral, um deles está presente, o fato de ter uma confusão conceitual, ou não está exatamente na moldura daquilo que eu tenho a compreensão como dano psicológico ou existencial, me parece que não há aí propriamente uma sucumbência a desafiar imposição de honorários para esse pedido destacado, mas é um risco real que o advogado estaria deixando o cliente, em especial após a reforma trabalhista de 2017. Ô, Fabiano, eu já fiz um trabalho interessantíssimo com um pupilo meu, é um filho meu, hoje é meu orientando no doutorado, que é um juiz do TRT da 6ª Região, colega nosso, Leandro Fernandes, justamente na ideia de como a reforma trabalhista ela trouxe, de certa forma, um freio à atividade criadora, criativa do Poder Judiciário Trabalhista. Note, isso eu falo com liberdade, justamente porque eu transito nos 2 campos, no direito civil e no direito do trabalho, eu vejo o quanto o TST, vamos pensar fazer um recorte temporal de 10 anos, vamos dizer assim, o quanto o TST foi criativo do ponto de vista das suas sedimentações jurisprudenciais em relação ao STJ. Né? Então, o que acontece? Inclusive, curiosamente, o TST teve uma posição mais de vanguarda, até mesmo que a própria magistratura de primeiro grau. Isso tem que ser reconhecido, né, nessa última década. É verdade, mas eu costumava dizer, e aí sem nenhum tipo de identificação, que aconteceu um fenômeno interessante, né, que no passado
talvez assim, vamos pensar, o início dos anos 90, o TST era muito conservador, né? E aí Sim. a formação de base dos magistrados dessa época seguia essa linha. Aí o que é que acontecia, né? Digamos assim, sem nomes, no final dos anos 90, o início desse século, digamos assim, ingressaram no TST vários magistrados, talvez com um perfil mais de vanguarda. E aí o que aconteceu? Aqueles juízes de primeiro grau da época dos 90 viraram os desembargadores. Então, o que é que Verdade. acontece? Com Curioso, né? frequência, é curioso, porque a gente já viu, você atuou no TST, numa assessoria relevantíssima, você sabe disso, Sim. e acompanhava lá de perto. Se você não quer o título de rei das lives, há um título que é seu, que é o rei do recurso de revista. Ninguém tem recurso de revista no Brasil mais que você. Então, o que é que acontece? O que é que a gente tem visto na prática? Juízes condenam em reparação por danos morais, os TRTs reduzem e o TST aumenta. Então, o que é que acontece? Isso não acontece na justiça comum. Na verdade, você vê lá o magistrado de primeiro grau deferindo, o TRT, o TJ, o TRF reduzindo e o STJ mantendo ou reduzindo. Né? A gente vê no TST uma perspectiva muito mais vanguardista e de tutela das relações, digamos assim, do conteúdo extrapatrimonial da relação de emprego, do que, muitas vezes, os TRTs. Mas é uma questão de tempo. Isso é uma questão de tempo. Às vezes vai mudar. E claro que a influência ideológica também vai estar presente, tantos elementos que vão ser ditos. E aí é uma questão... A gente está há muito tempo na justiça, né? Eu, contando meu tempo de servidor, eu estou há 28 anos na Justiça do Trabalho, né? Então, se leva em consideração a magistratura, são só 25. Mas a gente vê como isso muda de tempos em tempos, né? Então, é claro que as pessoas hoje querem respostas imediatas. Hoje a gente vive a década, o ano, o século da ansiedade. As pessoas não conseguem mais olhar uma mensagem de WhatsApp e ficar azulzinho e não esperar a resposta. Você está me ignorando? Ou seja, mas na verdade, algo de uma sensação de ansiedade profunda que faz com que as pessoas queiram respostas imediatas. Vou mandar um abraço aqui para o Lauro de Campos, nosso amigo lá do TRT. Lá de São Paulo. Que participa, isso, figuraça. Trabalha no Sejusc, uma grande figura. E eu estou curioso, viu, Rodolfo, fazer um registro aqui. Eu não conheço o colega Leandro Fernandes, mas eu fiquei curioso de conhecê-lo por conta de um artigo dele agora sobre o Coqueijo Costa, que eu achei muito bacana, né? Leandro, eu fiz uma live com ele, e Leandro, eu sou absolutamente suspeito para falar de Leandro, porque Leandro digamos assim, é meu filho trabalhista, porque Leandro foi meu aluno na graduação, depois meu orientando na muito graduação, massa. fez concurso para servidor da Justiça do Trabalho, virou meu servidor, depois virou meu assistente, passou no concurso de juiz, fez a seleção do mestrado, foi meu aluno, meu tirocinista, meu orientando, e agora está fazendo doutorado comigo. Então, eu sou absolutamente suspeito, amo como um filho e digo, alguém muito melhor do que eu. É alguém com um potencial enorme, vale a pena você conhecer. Vou mandar o contato dele para o WhatsApp para você. Sim. E imagino você narrando aí, é o que eu sinto em relação ao nosso colega José Gervásio, lá de Brasília, né, que está convocado lá com a ministra Peduzzi, né, e o Gervásio foi meu aluno na graduação, depois preparei ele para o concurso de magistratura e damos aula junto e tal, o pessoal todo que conhece Brasília, a gente fez muita parceria, o pessoal fazendo campanha para trazer o Gervásio para o Instagram, que ele não tem rede social, o bicho é meio matuto, meio arredio, então, o negócio até engraçado. Mas quero conhecer, e vou lhe apresentar o Leandro, porque esse texto que ele fez do Coqueijo Costa foi sensacional, porque coqueijo... Belíssimo. E coqueijo, belíssimo. vocês entenderam o que é coqueijo? Coqueijo, as pessoas... o saudoso professor Washington Trindade dizia que Pamplona é uma pena você não ter conhecido o Coqueijo pessoalmente, porque Coqueijo ia te explorar em tudo quanto era canto, porque ele era um indivíduo que, se você acha que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, imagine Coqueijo que não é computador.
Ele tinha uma coluna no jornal aqui, era dia sim, dia não. Ele escrevia na máquina de escrever e colocava no jornal. Foi presidente da Associação Atlética da Bahia, tocava... Era músico também, né? Tocava violino, tocava violão, ele gravou música com Vinícius, gravou música, tinha com vários... tinha um grande parceiro dele também, que fazia músicas. E tem um memorial aqui na Justiça do Trabalho dele. Era alguém, digamos assim, era alguém que conseguiu uma visibilidade e que conseguiu, e sem precisar ser reprimido, ser chamado de maluco. Né? Para aquela época, então, né? Para aquela época, imagine. E a neta dele, colega nossa, né? Que trabalhou contigo, né? Exatamente. Muito massa. Mas eu queria, Rodolfo, a gente, sem desviar, mas só lançando um argumento a mais aqui nesse nosso sprint final, né, da live, me parece ser importante a gente fixar aqui que essas derivações que a gente estuda, seja a chamada Torre de Babel, que você nominou, tudo decorre do fato de que a origem desses danos extrapatrimoniais, com todas as derivações possíveis, é a mesma, que é a dignidade da pessoa humana como elemento central do nosso ordenamento jurídico, em especial pelo reconhecimento, pela força alcançada na Constituição de 88, e acaba que essa circunstância é que abre o caminho para todo tipo de estudo. E aí, com certeza, né, você pontuou muito bem, que é algo que não para, porque a nossa sociedade ela vai, ela tem uma dinâmica, né, que é imprevisível, né, e naturalmente as discussões jurídicas, o próprio reconhecimento de direitos vai avançando, né, isso lembra um pouco lá a perspectiva do Norberto Bobbio, né, de falar que os direitos humanos ali tem uma perspectiva histórica, né, que há uma evolução crescente, né, você reconhece os direitos humanos como uma fotografia de momento, aquilo que hoje a gente trata como algo natural, né, até na Justiça do Trabalho, por exemplo, você deferir uma indenização por dano moral por uma situação que o patrão xingou o empregado, há uns 40 anos atrás, 30 anos atrás, não, isso aí foi uma circunstância que acontece com todo mundo, não tem previsão aqui de indenização. Então, a partir do momento em que a gente tem um ordenamento jurídico constitucional que reconhece a dignidade da pessoa humana como esse valor central, isso abre o leque de discussões, né, em favor da pessoa humana. Acaba sendo natural esse processo que a gente passa hoje. É verdade. Eu vou fazer duas observações aqui. Uma, e as duas também pensando como professor de direito civil. Essa sua observação é importantíssima e vai ao encontro do que eu escrevo lá no artigo, porque é justamente isso. E aí eu preciso trazer um pouco do direito italiano, para compreender que no campo do direito italiano, você tem direitos da personalidade tarifados, previstos em lei. Os direitos da personalidade são esses. E aí a doutrina italiana construiu a tese da cláusula geral da personalidade, né, justamente como uma forma de tutelar outras modalidades, outras situações jurídicas, outras relações jurídicas com a reparação por dano moral, pensando no direito da personalidade. A gente não precisa disso, porque justamente o artigo 1º, inciso 3º, a ideia da proteção à dignidade da pessoa humana é a nossa cláusula geral de personalidade do ordenamento brasileiro. Ela é a base de tudo para pensar no campo das reparações. Então, dentro dessa linha, não tenho a menor dúvida que a gente pensa. É impressionante como a gente, em estado diferente, né, e com experiências diferentes, acabamos tão afinados do ponto de vista da construção doutrinária. Sem sombra de dúvida, para mim, está sendo um prazer. A gente está aqui numa tentação terrível de falar de direito, mas também de bater papo, porque conversar com você sempre tem essa grande vantagem. E nessa parte final que você falou mesmo, da dignidade da pessoa humana como valor central. Certo, exato. E antes a gente estava discutindo
Aqui, ó, só mandar um abraço aqui pro Lauro, que ele trabalhou junto comigo quando eu trabalhei com o Carrion, justamente fazendo homenagem ao Dr. Washington Trindade. Mas siga aí, meu amigo, já estamos E só te cortando aqui só te cortando que entrou na live aqui o nosso amigo Ricardo Guimarães também, grande figura, da PUC de São Paulo, amigão do Pedro. Gente muito boa também, gente muito boa. Querido, então vamos aí arrematando nessa parte da nossa live, dizendo especificamente, mais uma vez, registrando a minha admiração, não somente intelectual e profissional, mas pessoal. Estou pedindo a todo mundo que está nos seguindo aqui, siga aí o Trabalho Notável. Eu quero saber quantos seguidores vocês ganharam de ontem para até amanhã, porque eu quero saber o que é a repercussão disso. Né? Essa live eu vou deixar gravada aqui no Instagram e vou baixar lá no canal do YouTube. Quero dizer publicamente, mais uma vez, não somente da admiração, mas do afeto. Você é o cara. Eu que estou feliz demais, Rodolfo. Ontem já o Antônio Humberto me ligou, a gente tinha conversado, ele disse da satisfação de fazer a live contigo ontem, né? E hoje a família completa aqui o trabalho, né? Mas é uma satisfação fazer essa live e ver, a gente tem uma perspectiva muito parecida, né? Do direito, da jurisdição, da vida humana, enfim, né? E eu tenho dito, Rodolfo, que essa situação da pandemia, da gente estar confinado em casa, o fato de nós trabalhistas termos talvez sofrido mais ou sofrido bastante, né? Se for comparar com outros ramos do direito, o pessoal do penal, por exemplo, está na boa, né? Não teve assim grandes impactos nesse momento, pelo menos não até agora, né? Então isso acabou que os problemas que nos afligiram, né? Trouxe uma corrente solidária dos professores, né? Embora a gente não possa dizer que você seja um trabalhista, né? Porque você é um jurista completo, né, que transita em diversas áreas do conhecimento jurídico, mas essa disponibilidade, né, da gente estar aqui todo dia, vários professores compartilhando conhecimento, isso foi uma coisa bacana, e eu creio que a gente criou uma rotina para o pessoal que estuda na área trabalhista, né, que é algo que vai ficar depois da pandemia, né? Porque claro que a gente vai reduzir um pouco, talvez, o volume, né? Mas essas lives são importantes, né? Para a gente poder discutir não só as questões efetivamente da pandemia, que isso é importante também, mas a gente tratar de outros assuntos, né? Hoje eu vou estar com o baiano também, Luiz Madeira, à tarde, numa live sobre causos trabalhistas de audiência e tal, vai ser... Fiz uma live com ele, que ele está em Portugal, fiz uma live, minha primeira live internacional com ele, foi muito legal. Ele falou que ele gosta muito de ti e tal. Então, é importante a gente estar prestando esse serviço também para as pessoas, né, nesse momento que está todo mundo, né, aflito, né, com prejuízos de diversas ordens, de modo que é uma satisfação estar aqui contigo. Porventura, se tiver algum seguidor meu na live que ainda não te segue, vamos seguir Rodolfo, vamos assinar o canal do Rodolfo lá no YouTube, que tem um acervo impressionante de vídeos, né? Aquelas sessões de entrevistas que são muito bacanas, né? O Papiano com Pamplona, né? Que eu até assisti ao vivo alguns lá no TST, né? Então, muito, muito bacana, e eu agradeço esse espaço aqui. E eu só vou abusar um pouquinho da sua hospitalidade para convidar o pessoal que quinta-feira a gente vai ter um super evento, vai ser pelo YouTube, a gente vai fazer alguns comerciais por agora, mas podem pedir o link para mim no direct, que vai ser uma super aula, eu e o Antônio Humberto, sobre os erros e acertos na elaboração do recurso de revista, os 7 passos para o advogado ter sucesso no TST. Eu li mais ou menos... Já assistam, porque o Fabiano é o rei do recurso de revista. Ninguém sabe explicar recurso de revista melhor do que ele. Então, não deixe de assistir.
Eu li 50 mil desses sonhos, mais ou menos, para fazer uma síntese de 40 minutos para o pessoal. Então vai ser um evento bacana e quem puder participar está convidado. Quinta-feira, agora, 20 horas, pelo YouTube, tem que me pedir o link para inscrever. Beleza. Como é o nome do evento? Não, o evento é exatamente o nome da palestra, que é os erros e acertos na elaboração do recurso de revista. Então, recomendo a todo mundo participar. E arremato dizendo, meus amigos, o que o Fabiano falou é muito importante. Nós estamos vivendo um novo período. Nós não vamos voltar ao normal. Porque o normal é o passado. Nós estamos construindo um novo normal. Mandar um abraço aqui para o professor Aquiles Mascarenhas, está participando. Já fiz live também com ele. Aqui, um amigo muito querido, pode fazer contigo também. E nesse ponto, dizer que a gente tem que arrematar com música, né? Para dizer que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, exato. Tudo sempre passará. Na verdade, a pandemia vai passar. Um novo normal vai ser construído. E nós vamos juntos construir essa nova realidade. Que bom que temos aliados para a construção disso, como Fabiano Pedro. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Um abração. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, Pamplona.